Shalom Adonai a todos. Adonai Shalom. Bom dia. Hoje nós estaremos dando o início ao quarto módulo da nossa Escola de Líderes com a matéria sobre ética ministerial. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua apostila aí na página 4, a introdução. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, fala sobre o comportamento do líder, como ele deve se comportar no ministério, na sociedade, em comunidade. Amém? 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. É a base da matéria sobre ética ministerial. É a palavra base. Mais embaixo nós vamos ver o seguinte. Sabemos que o erro de caráter não é um problema cristão, mas da natureza de todo ser humano. A cobrança para uma vida de caráter vem primeiramente da Bíblia. 2 Timóteo 3,17. Líderes poderão ser confrontados para voltar aos princípios. Lá em Gálatas 2:11, relata o Paulo chamando a atenção de Pedro para que ele volte, porque ele passou um período lá com os gentios e durante esse período ele comia com os gentios e se envolveu com eles. Quando os judeus chegaram, que vieram com Tiago, ele se afastou, tipo que dissimulando que não estava no meio, no convívio. E Paulo o exortou para que ele voltasse para os princípios, que ele não cobrasse dos gentios aquilo que ele não vivia, sendo ele judeu. Nós também vamos ter momentos que infelizmente, nós vamos ter que ser confrontados dessa forma, para voltar para os princípios bíblicos, viver de acordo com a Bíblia, nos manda viver comportamento. Os princípios bíblicos, eles sempre vão ter que estar presentes na nossa vida. Nós não estamos longe desse mundo. Esse mundo, nós fazemos parte dele. Mas nós não podemos aceitar e nem tampouco mais viver o que o mundo nos oferece. Amém? Somos líderes. A nossa imagem como líder, agora ela já está formada. E nós não podemos causar escândalo por causa disso. Não vamos nos afastar nunca das pessoas que não são crentes, cristãos. Mas também nós não vamos viver de acordo com como eles vivem mais. Cristo vive em mim, né? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso é muito sério. Amém? Por vezes as críticas beiram mais a maledicência, ou seja, geram mais comentários do que ajuda. Que realmente cobrança equilibrada. Nós temos que fazer a cobrança, mas de uma forma equilibrada. Quando começarmos a vermos pessoas se comportando, fugindo dos padrões bíblicos, fugindo do princípio de Deus, nós temos que nem ser totalmente aceitar, mas também nós não podemos de forma alguma julgar. Nós temos que pedir muita sabedoria do Senhor para sermos assim e cobrar de uma forma bondosa, amém? Para não afastar as pessoas do Senhor. Porque, às vezes, muitas das vezes, nós queremos ser excessivamente santos. E isso acaba, de uma forma geral, nos afastando das pessoas. As pessoas se tornam um ato antipático. Muitas pessoas não querem estar perto de crente porque dizem, ser crente como essa pessoa é, nada a ver, não tem como. Então, nós temos que ser sábios, de não tolerar atitudes hábitos que a gente vê que não fogem do contexto bíblico. Mas também nós não podemos ser excessivamente julgadores daquilo que as pessoas fazem. Nós temos que ter meio termo para isso aí, ter flexibilidade. E somente seguindo a palavra de Deus, nós vamos ser líderes assim, equilibrados. Não devemos esquecer que a vida cristã é um processo para sermos continuamente aperfeiçoados pela palavra do Senhor e pelas circunstâncias. Nós temos que ter
ter esse entendimento, que nós vamos sofrer continuamente o processo. Não vai ser, Deus, ele há de completar a boa obra. Não é assim que ele diz na sua palavra? Ele já começou a boa obra em nós, e ele há de completar. Aí, poxa, diaconisa, eu não posso, eu tenho direito a ter erros, a ter falhas. O erro, a falha, ela tem que ser um acidente na nossa vida. A partir do momento que você aceita Jesus, que você é nova criatura em Cristo, nós temos que procurar manter esse processo em dia. O aperfeiçoamento através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Espírito de Deus. Amém? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Lá diz que a palavra de Deus é inspirada, é proveitosa para ensinar, repreender de modo bondoso, corrigir e instruir em justiça. Sem a palavra de Deus, nós não vamos fazer tudo isso. É ela que nos orienta a viver de modo digno e a formar, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, pessoas melhores na vida cristã. Sabemos que, mesmo assim, o líder não é isento de falhas. E muitas vezes é perversamente cobrado e acusado sem haver misericórdia dos acusadores. Tudo que não for feito em amor não procede de Deus, e as críticas muito menos. Por isso que nós temos que ter como base a palavra de Deus, porque tem que ser em amor. Se for só para você, se for só para julgar, se for só para condenar, se for só para falar, para criticar, isso não provém de Deus. Tem que ser para ensinar, com mansidão, para instruir, e em justiça. Porque a palavra de Deus, tudo que você for fazer, tudo que eu for fazer, se eu for aconselhar, eu tenho que aconselhar mediante a palavra. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Se eu for tiver que chamar a atenção de alguém, eu tenho que ir na palavra. A palavra de Deus diz assim, 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 ó. Porque é a palavra que transforma, é ela que nos alimenta, é ela que nos purifica. Amém? Nós temos que ter muito cuidado, porque durante a nossa vida como líderes, a nossa liderança, ela cobra muito isso, de nós sermos o exemplo e fazer outras pessoas serem exemplo também. Ter princípios de Cristo. Eu não posso falar e fazer aquilo, cobrar dos outros aquilo que eu não vivo. Eu tenho que, cada vez mais, me aperfeiçoar e buscar no Senhor. Vão existir falhas? Vão. Mas elas têm que serem como um acidente, assim como o pecado na nossa vida. Amém? Nós vamos ter que entender que vai ser dessa forma a nossa caminhada como líder. O que é ética ministerial? Página 6. São os princípios de conduta que envolvem todas as pessoas que exercem liderança na Igreja de Cristo. O comportamento. Existem alguns hábitos que nós vamos ter que vigiar. Hábitos seculares. Olha só o conselho que a Bíblia diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se eu tropeçar, eu vou servir de pedra de tropeço. Além de eu perder a minha salvação, eu vou fazer alguém também perder a dela. Isso é muito sério. 1 Timóteo 4,16. É necessário que alguns hábitos sejam imprescindíveis na vida do líder, mas a ausência de certos hábitos podem causar certos constrangimentos na vida do ministro. Vejamos alguns hábitos obrigatórios na vida do ministro. Primeiro, o líder, ele tem que ser irrepreensível ao falar. Aí tem o versículo aqui da Bíblia que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama ou desonra com a sua língua, cujos olhos é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Ele é irrepreensível porque ele recebeu a palavra de Deus, está fazendo tudo dentro daquilo dos princípios bíblicos. E ele não muda. O caráter dele é aquele e ele não vai mudar. É necessário que o líder esteja atento às suas palavras e aos compromissos que assume. Não pode ter duas palavras. Esteja atento às suas palavras, aos seus compromissos. Deve cumprir sempre ao que se compromete. Se você disser, eu posso fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, não, por favor, não voltem atrás. Nós não podemos voltar atrás. Nós estamos sendo supervisionados. Os nossos liderados, eles estão nos vendo como reflexo. Se o meu líder disse que vai fazer e não fez, como é que eu vou ficar nessa história? Eu também posso fazer, não é assim que o nosso liderado vai pensar? Os novos convertidos, as pessoas que ainda não têm entendimento, e muitos que já conhecem a Jesus, eles agem dessa forma. Então, nós temos que ficar muito atentos. A palavra de Deus diz sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. Então, não deve haver dúvidas. Nós não podemos mudar. Naquilo que nós falamos, naquilo que você se comprometeu com algo, cumpra. Eu sei que acontecem imprevistos. Em cima da hora acontece. Nós fazemos parte de um mundo que não é perfeito, né? Acontecem situações que muitas das vezes nós não podemos honrar com aquilo que nós falamos, mas justifique, peça perdão, justifique. Principalmente se você tiver, se essa situação for voltada para um novo convertido, para uma pessoa que ela é bebê na fé, porque ela está tendo o caráter dela forjado em cima daquilo que você está ensinando, em cima daquilo que você está mostrando. Tem que cumprir com os nossos compromissos. Terceiro, ser pontual. O líder deve estar atento ao horário, porque pega mal atrasos. O líder tem o valor de professor por causa da sua posição. Ele é exemplo para todos. O que foi que acabei de falar, né, de dizer. Nós somos exemplos. Nós não podemos... Se você está ensinando uma criança a não falar coisas que não convêm, você também não pode. Como que ele vai aprender? Se ele vê a gente dentro de casa falando coisa que não convém. Ele vai repetir. Assim como nós, como pais, como adultos, somos reflexos para os nossos filhos e para aqueles que estão à nossa volta. Os novos convertidos, as pessoas que estão chegando na igreja, eles não estão nos vendo dessa forma. A gente não pode esquecer que eles são bebês na fé. E que esse amadurecimento só vai fluir na vida dele através da minha e da sua. Não tem outro modo, não tem outro jeito. Nós somos exemplos. Como líderes, nós temos que ter essa consciência. Onde chegar, eu sou exemplo. Então, pessoas estão me vendo, elas estão prestando atenção no meu comportamento, no meu falar, como eu estou agindo. O cuidado com a aparência. A pessoa que se veste bem é reconhecida como alguém que está apto a viver socialmente. O cuidado com a aparência não deve ser negligenciado. Não se trata de vaidade, mas de uma aparência aceitável. Amém? Vamos procurar ter muito cuidado. Não vou tocar no assunto aqui, não é sobre costumes. É muito cuidado, porque, por exemplo, eu sou uma diaconisa, eu vou chegar num lugar com um short bem curtinho,
uma mini blusa. E aí? Como eu estou sendo vista? Eu vou lá para o NEF dessa forma. Escandaloso isso, né? Aí o novo convertido vai chegar, a moça que é nova convertida, ela vai chegar, ela vai dizer, meu Deus, ela é uma líder. Olha como ela se veste. Como que eu vou cobrar dela para ela se vestir de forma adequada? Não tem como. Nós tivemos o exemplo de uma moça que ela está começando a vir agora para a igreja. E ela confessou que ela estava se sentindo mal porque ela não estava se vestindo de forma adequada. 2 domingos depois, ela apareceu aqui muito bonita, vestida adequadamente. Olha só como influencia. Se ela chegasse aqui e visse pessoas, os líderes principalmente, os pastores, os diáconos, os líderes, se vestindo, se comportando de forma errada, aquilo iria passar despercebido para ela. Ela ia se sentir normal. Para ela seria normal, tá dentro de uma igreja se vestindo. Principalmente aos cultos, vamos procurar estar bem vestido, porque nós somos exemplos. Estar bem arrumados, dentro do possível. Nos comportar de forma que as pessoas se agradem em entrar aqui. Abrace o novo convertido. Diga para ela que Deus o ama, que ela é uma bênção. Se aproxime o máximo que você puder. Nós somos o reflexo de Jesus, amém? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação ao falar. Se for para corrigir, eu já vi pessoas saírem de dentro da igreja porque falaram de uma forma brusca com seu filho. Entrou pelaquela porta, teve criança. Meu amor, bebê, muito cuidado. Trate criança como criança. Criança, ela é criança. Ela vai ficar no culto quieta até a hora do louvor. Não sei se vocês já observaram isso, porque chama a atenção dela. Depois disso, ela vai querer brincar dentro da igreja. Nós temos que impor normas e regras, mas nós temos que tudo isso tem que ser feito em amor. Em amor. No NEF, do mesmo jeito, o irmão chegou, é novo convertido ou é convidado, chegou com criança, cuidado. Tenha muito cuidado. Porque existem pessoas que elas não toleram que falem mais alto com seus filhos, elas não toleram que você chame na frente de todo mundo uma criança atenção. Nós temos que ter cuidado com tudo, porque a nossa imagem serve de muito peso. Então, vamos ter muito cuidado com isso. O cuidado com a aparência, se vestir bem, estar bem arrumadinho, principalmente nos cultos de ceia. Nós estamos vindo para um evento, o culto de ceia, que será amanhã, no caso. Nós estamos sendo convidados para sentar na mesa com o nosso rei. Venham bem vestidos, por favor. Principalmente quem tiver à frente da ceia, que for servir ceia, que for ministrar a ceia. Venha tanto no espiritual quanto no físico, de forma adequada. Porque muitas pessoas elas estão nos olhando, elas estão só... E o porquê que nós sabemos disso? Porque as pessoas comentam conosco a respeito. A liderança, ela tem que estar muito atenta a tudo. Vai ter falhas na minha vida? Vão ter. Mas as que eu puder evitar, hoje nós estamos aprendendo sobre isso, né? Nós não vamos ter mais como dizer eu não sabia. Amém? Pagamento das dívidas. Outro assunto muito sério.
Ter uma vida financeira bem administrada é fundamental para o líder. Se envolver em dívidas e empréstimos, e às vezes usando o nome de terceiros e não honrar, só trazem descrédito e péssimo testemunho. Quem perde é o reino dos céus. O líder deve honrar seus compromissos e suas dívidas. Isso é muito sério. Infelizmente, muitas pessoas não fazem negócio com pessoas que se dizem crentes porque elas já levaram bolo. Literalmente. Não, nós não podemos fazer isso. O próprio Jesus não negou pagar imposto. Onde ele chegava, o que era devido, cabia a parte dele fazer como líder, ele sempre serviu de exemplo. Então, por favor, não seja um crente caloteiro, porque cristão não dá pino em ninguém. Cristão não engana ninguém. Não engana ninguém. A minha vizinha me chamou e estava admirada para falar do meu filho. Eu achei até que fosse uma reclamação. Ela disse, Val, eu tenho algo muito sério para falar do Joshua para você. Eu disse, meu Deus, o que o Joshua fez? Porque o Joshua ele vive dentro de casa. Quase nem sai na rua, só quando... Ela disse, minha filha, você está de parabéns. Aí, já foi aliviando. Porque eu achei que era algo muito sério. Por quê? Ela disse, porque ele ficou devendo 50 centavos aqui. E disse para mim, eu vou lá em casa e volto. Eu achava que ele ia até esquecer. Ele nem não deu 5 minutos, ele estava aqui. Está aqui, dona Geralda, os seus 50 centavos. Mas isso, princípio que foi passado, tanto da família do pai dele, que eles honram com seus compromissos, quanto a minha família. A minha mãe e meu pai, eles não deixavam passar nada. Deveu, pagou. Então, nós temos que ficar... E porque isso é preocupante, isso dá um testemunho muito... É um testemunho muito forte, muito feio, do reino dos céus. Como que uma pessoa vai querer vir para a igreja com você, conhecer esse Jesus que você tem, se ela vê que você não honra com seus compromissos? Isso é muito sério. Hoje nós estamos aprendendo tudo isso para que não se repita, para que não aconteça. Amém? Se você comprou, não pôde pagar, justifique. Justifique. Eu não tenho agora, mas tal dia eu vou ter e eu vou, e honre. Honre. Meu pastor costuma dizer que se fizer voto, não tarde em cumprir. A gente vive brincando lá em casa com isso, né? Que a gente, como família, nós vivemos assim, de vez em quando um empresta algo do outro. Aí ele disse, se você fez voto, não tarde em pagar. Ele vive brincando assim, mas é verdade. Para que a imagem de Jesus não fique em jogo, porque a pessoa não vai entender. O ministro e a sua cidadania, na página 7. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3:7. Embora não sejamos do mundo, vivemos nele e estamos inseridos em comunidade, em sociedade e em uma cultura. E somos cidadãos de um país, por isso temos direitos e responsabilidades. Onde nós chegarmos, nós vamos ter direitos, mas também nós vamos ter deveres. Nós vamos ter que ter deveres. Princípios que a gente aprende muito isso em casa, né? Vem muito de casa, mas caso você perceba que a pessoa não teve isso em casa, você tem que começar a conversar com essa pessoa, implantar isso nela. Você tem direitos, mas você também tem deveres a cumprir. Implantar responsabilidade. Diante das autoridades do Estado,
Todos nós estamos sujeitos à autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ainda que não seja como nós, da forma que nós queríamos que fosse, mas nós devemos respeito. Amém? O certo seria evitar conversas a respeito dos nossos governantes que não vão edificar a nossa vida. Muito pelo contrário, só vão levar as pessoas a conflitos. Porque você tem a sua opinião e a pessoa tem a dela. Se não for algo que edifique a minha vida, eu não posso entrar em problema, em conflito com essa pessoa. E se eu for causar conflito, gerar discórdia naquele momento em relação à nossa opinião, é melhor que você não faça. Nós temos direitos, mas olha os deveres que nós temos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Está lá em Romanos 13, 1 ao 7. As igrejas devem se adaptar à legislação e saber que até podem sofrer penalidades se as descumprirem. E isso não caracteriza perseguição, mas são as leis normativas conforme a legislação. Certas leis de um país devem ser analisadas à luz do contexto bíblico. E o líder não deve ser a favor de determinações que incorram em confrontos com os mandamentos do Senhor. Ou seja, as leis existem, muitas delas nós vamos ter que, principalmente os nossos líderes, pastores, não vão ter como concordar. Existem situações que fogem ao contexto bíblico. Vou dar um exemplo. No tempo do Covid, foi baixado o decreto que as igrejas não poderiam abrir naquele horário por causa do toque de recolher. Mas nenhuma igreja entrou em conflito com isso, não foi? O que nós fizemos aqui na Betel? Cultos durante a manhã, para que não houvessem problemas, para que não viessem fechar a igreja, multar a igreja. Era perseguição? Não. Se caso insistissem em abrir as igrejas nesse horário e fossem fechada a igreja, isso não era uma perseguição à igreja. Sabe por quê? Porque não ia ser contínua. A perseguição caracteriza aquilo que é contínuo. Por exemplo, nos últimos tempos, quando começarem a impor que você não leia mais a Bíblia, que começarem a... Isso aí vai ser contínuo, né? Perseguição. Quando começarem a fechar as igrejas para não abrir mais em horário nenhum, nós não vamos mais ter direito a cultos. Isso aí é caracterizado perseguição. Por quê? Vai ser contínuo. Então, nós temos que saber diferenciar aquilo que nós estamos sendo perseguido e aquilo que nós estamos sendo desobedientes à legislação. A gente tem que identificar as duas situações. Diante da comunidade, o líder não deve se isolar das questões pertinentes à sua comunidade. Sempre que possível, ser simpatizante de causas comuns às necessidades de todos. Eu não posso ficar a par daquilo que está acontecendo onde eu moro, dentro da igreja. Eu tenho que ser um líder que tenha todo o tempo o hábito de me aproximar, perguntar no que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer. Isso lá onde eu moro, aqui dentro da igreja, nós temos que ser pessoas participantes, sem criar conflito, sem querer que a minha opinião prevaleça sobre a opinião de outros. Eu tenho que ser moderado. Senão eu vou, ao invés de eu trazer soluções, eu vou me tornar o problema. Eu tenho que estar bem consciente que onde eu chegar,
eu tenho que ser a solução. Eu tenho que levar a solução dentro do contexto bíblico. Mas eu não posso gerar conflitos. Eu tenho que ter inteligência emocional, amém? Diante dos não crentes, aqui requer atenção sempre redobrada. Devemos manter sempre um bom testemunho. Mesmo quando se é desrespeitado, podemos ser firmes sem precisar contender. Onde você chegar que não tiver uma pessoa crente, onde eu chegar que tiver pessoas que não são crentes, que tirarem brincadeiras sem graça, que zombarem de você, isso aí é bíblico. A gente já tem que estar consciente disso. Nós temos que ter muita cautela, porque a pessoa não é crente, ela não entende como eu entendo. Eu vou me dobrar para a situação, mesmo sendo desrespeitoso? Não. Eu tenho que estar bastante firme, ser sábia, não entrar, não fazer aquilo que a pessoa quer que eu faça, só para me tornar amiguinho, mas também eu não posso ser indelicada. Eu não posso ser uma pessoa indelicada. Eu tenho que tratar essa pessoa com educação e dentro daquilo que a Bíblia me manda fazer e ser. Amém? Aleluia. O crente diante da mídia. Olha como nós vamos ter que nos comportar. Deve estar vigilante, ter sabedoria para saber o que dizer, e assim ter prudência no falar, pois está exposto a toda a sociedade. Olha o perigo. Está gravando no TikTok aí, fica esperto. Nós, principalmente nós mulheres, muito cuidado com fotos na frente do espelho. Cuidado. Temos que ter muito cuidado com isso. Se você tiver, por exemplo, num grupo de WhatsApp e surgir uma situação, não exponha de forma, principalmente se você estiver chateado com aquilo, se cale, é melhor se calar. Pergunte do Senhor o que você quer, o que você tem que responder e responda segundo a palavra de Deus. Vá na Bíblia. Vá todo o tempo com a palavra, porque é ela que vai instruir em justiça. Não tente brigar com ninguém, não tente lançar. No calor da emoção é melhor você se calar. Depois você volta com a sua resposta. Temos que ter muito cuidado, porque nós vamos estar expostos a todo mundo. E muitas das vezes nós somos postos à prova, porque as pessoas perguntam as coisas e elas ficam esperando a nossa resposta para ver como é que tu é crente mesmo, como é que tu vai te comportar. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando estiver enviando mensagens. Analise uma vírgula fora do lugar causa uma tempestade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O áudio não, a pessoa compreende, mas a mensagem escrita, uma vírgula fora do lugar, um ponto mal colocado, fica muito complicado a pessoa entender aquilo que você está passando. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando alguém perguntar alguma coisa, você tem que analisar, respirar fundo. Jesus, o que é que tu quer que eu responda? Para não gerar uma situação constrangedora. O ministro e sua família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8.
Que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4, 5. Família do líder deve ser referência, deve zelar pelo bom nome e pelo testemunho. Sabemos que a família dos líderes sempre estarão constantemente sendo cobrada e também não está isenta de problemas, mas deve existir uma preocupação contínua sobre a família, pois é exemplo para todos. A nossa família sempre vai estar em evidência, ela sempre vai ser o alvo de comentários lá fora. Então, nós temos que ter muito cuidado. Surgiu situações dentro de casa, baixe o tom, converse, não grite, não exponha suas situações. Os nossos vizinhos, eles estão atentos ao que está acontecendo. Muitos dizem, para ser crente dessa forma eu não quero. Olha como é, olha como são os filhos desse pastor, dessa diaconisa. Olha como são os filhos. Eu creio que aqui nós não temos problemas, amém? Com isso, porque os nossos filhos são uma bênção. Eles são uma bênção, as nossas crianças são uma bênção. Eles são muito obedientes. Diante do cônjuge, o líder deve ter um casamento dentro dos padrões bíblicos. Efésios 5, do 22 e 23. A mulher do líder ou o próprio líder deve evitar expor o seu cônjuge. E problemas devem ser resolvidos em casa, com perdão, amor e temor. Nós não podemos... O líder homem chega aqui na igreja ou no NEF, ou estão diante de uma pessoa, por exemplo, um novo convertido, alguém que é bebê na fé, chegou na nossa casa. Surgiu uma situação muito chata entre mim e o meu marido. Eu, de forma alguma, posso falar naquele momento o que eu acho, o que eu penso para o meu marido. E ele, muito menos, para mim. Meu amor, meu amorzinho, embora você queira quando os dentes vou lá no pescoço. Mas quando a pessoa sair, converse. Converse, não pule no pescoço. Converse com ele, converse com ela, não pule no pescoço, por favor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo jamais iria pular no pescoço de ninguém. Pense assim, Jesus ele não ia pular no pescoço do meu marido. Muito pelo contrário, ele morreu na cruz por mim e por ele. Não tragam problemas na frente dos outros. Por onde você for com a sua esposa, você não gostou ou ela não concordou com algo, deixa para resolver em casa. Senta, ora, conversa, mostra que não gostou, mas nunca, por favor, discuta na frente dos outros. Nós somos líderes. Eu sou diaconisa aqui, sou diaconisa na minha casa, sou diaconisa lá no meio da minha parentela, sou diaconisa para os meus vizinhos, onde eu chegar. As pessoas, elas me veem entrar e sair, a Bíblia aqui, ó, a bússola. Então, a gente tem que andar alinhado, segundo o que a Bíblia nos manda. Amém? Aleluia. O que não é para fazer? Não discutir, não brigar, não se expor na frente de ninguém. Isso é questão de respeito. Em casa, chegou em casa, conversa. Olha, eu não gostei. Eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Para que haja uma mudança. Mas nunca na frente dos outros, de forma alguma, seja lá onde você estiver. Nós somos os líderes e nós estamos sendo vigiados. No final, sempre uso uma pergunta que acompanha você. Como é que nós vamos resolver isso?
Sempre. Não pode deixar nada ficar. Tem que ter uma solução para aquilo ali. Aí, sempre, em todo lugar que nós formos, nós vamos ver a opinião de alguém e nós vamos ter a nossa. Então, nós temos que pedir muito do Senhor para nós sermos flexíveis, para agir em amor, em sabedoria, porque o conflito gera por ninguém querer ceder, por ninguém querer ouvir, só quer falar, falar, falar. Nós temos o quê? 2 e uma boca. Você escuta 2 vezes mais e fala 1 vez menos. O problema é que no calor da emoção, você quer ter 2 bocas e um só ouvido. Diante dos filhos, deve ser responsabilidade dos pais educarem seus filhos no temor e na correção do Senhor. Nós não podemos, de forma alguma, passar essa responsabilidade para a escola. Nós não podemos passar essa responsabilidade para os avós, para os tios, para a igreja. Não, é nossa. É responsabilidade nossa, como pai e como mãe, educar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos no temor do Senhor. Amém? Nós temos que ensinar reverência. Chegou na casa do Senhor, reverência. Chegou em qualquer outro lugar, respeite o ambiente. Mantenha o ambiente limpo. Hoje em dia, eu vejo muito essa dificuldade com pais que trabalham fora e que muitas das vezes não têm tempo de ficar muito tempo com seus filhos. Mas a escola faz a sua parte, a igreja faz a sua parte, mas o todo sou eu e o meu esposo. Princípios nós aprendemos com os nossos pais. E nós vamos ter liderados que não vão ter esses princípios. Eles não vão ter temor. Eles vão vir uma pedra bruta. Nós vamos ter paz na fé. O espiritual vai ter que começar a ser implantado. Os princípios de Cristo vão ter que ser implantados para que essa pessoa tenha uma transformação de vida. E como nós já aprendemos no módulo passado, isso dura tempo e não é fácil. Vão existir discípulos que eles vão aprender muito fácil. Eles vão se alinhar muito fácil, mas vão existir discípulos que eles vão dar um trabalho. Mas o princípio do evangelismo da semeadura é o quê? Toda semente leva tempo para germinar, para crescer e frutificar. O que nós não podemos é perder a esperança. Sejam com os nossos discípulos, bebês na fé, nossos filhos, sejam com os nossos filhos na nossa casa. Nós não podemos perder o temor e deixar de implantar o temor do Senhor na vida deles. Filhos que já são adultos, é um pouco mais complicado. As crianças a gente ainda vai... Por isso que é bom quando criança, porque já vai moldando o caráter, já vai implantando... Quando estão adultos, mas nada nos tira o direito de pai e de mãe, de chamar o filho a atenção. Isso não está certo. Isso não está certo. Meu filho, eu não concordo com isso. Meu filho, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu vivo dentro da minha casa dessa forma. Quando eu vejo que não, meu filho, isso aqui não está correto. Não é porque eu sou sua mãe e eu lhe amo, mas isso aqui não está correto. Isso aqui tem consequência. Ah, mamãe, a senhora é careta porque a senhora é crente, só vive dentro da igreja. Muitos pais ouvem isso. Eu ainda não ouvi não, tá? Dos meus filhos isso. Graças a Deus que eles ouvem e eles
eles não reagem. Mas tem muito filho por aí que é rebelde a esse ponto. Tranca a porta do quarto, a mãe perdeu a liberdade de entrar, o pai perdeu, eu quero privacidade. O que é isso? O que é isso? Mora com você. Mora com você. Agora o meu filho vai viver trancado. Sendo assim, eu vou trancar a porta da minha cozinha. Não vai entrar para comer. Eu vou botar um cadeado na minha máquina de lavar. Vai lavar sua roupa na mão. Vai comprar o seu sabão. A minha mãe, ela dizia muito assim, ó. Quer ter privacidade? Então vai ter que se dobrar, não é verdade? O que foi dito? Nós temos direitos, mas nós temos deveres, responsabilidades. Os nossos filhos, eles precisam entender isso. Se o meu filho não me ouve, não me obedece, como que ele vai ouvir o Senhor que ele não vê? Então, nós temos que ter... Quando os nossos filhos são crianças, nós ainda temos uma dominância bastante. Quando eles são adultos, né, meu pastor Djalma? Estreita o negócio, porque eles querem seguir uma situação que não tem como. Se você não ficar atento, você perde a sua postura de mãe e de pai dentro da sua casa. E não é dessa forma. Por quê? Porque não, meu filho não vai sofrer sozinho. Eu vou sofrer com ele. Todos aqueles que estão ao redor do meu filho vão sofrer juntos. Meu filho não vai ser um bom pai, ele não vai ser um bom esposo, não vai ser um bom pai, ele não vai ser um bom profissional onde ele chegar, porque ele não é uma pessoa que se adaptou com normas, com regras, e principalmente princípios bíblicos. Se Deus está dizendo que não é, então não é. Não é porque eu amo que eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Não. Dentro da igreja e em casa, na escola, onde ele chegar, nós vamos saber se nós estamos... Vocês querem ter uma base disso aí? Onde você chegar que o seu filho está, observe se tem elogios ou se tem... Se a pessoa começar a comentar do teu filho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele não está respeitando onde ele chega, nem regras, nem normas. Então tem algo errado. Outra situação, diante dos parentes. Embora haja entre os familiares diferença entre vários aspectos, é necessário que mantenha sempre um bom relacionamento, pois servirá de testemunho do amor de Deus. Isolar-se não é uma boa atitude. Os nossos parentes que não conhecem ao Senhor, nós não podemos ficar longe deles. Agora, mais do que nunca, nós temos que nos aproximar. Cuidar deles em amor, amar. Está com dificuldade, você pode ajudar? Ajude. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Como que eu vou ser um bom líder, um bom cristão, se eu não cuido nem dos meus, como está lá? Na igreja eu sou uma bênção, eu ajudo, eu faço, eu visto o irmão que está precisando, eu dou de comer para o irmão que está com fome, o outro que está com sede, mas lá na minha parentela, eu não faço nada. Os meus estão passando necessidade, dificuldade, e eu podendo fazer, eu não faço. Porque eles não são crentes. É aí que eu tenho que me esforçar. É com eles que eu tenho que praticar o reino de Deus. É no meio deles que eu tenho que ser essa luz. É para eles que eu tenho que refletir a vida de Cristo. Onde eu chegar, eu tenho que ser luz. Onde eu chegar, eu tenho que ser bênção. Eu tenho que ser bênção na escola, eu tenho que ser bênção no trabalho. Onde eu chegar, eu tenho que ser uma pessoa
um cristão que aproxime as pessoas de Cristo. Eu não posso ser um líder antipático. E chegou o santão. Vocês já ouviram isso? Chegou a santona. Meu Deus, agora não tem mais lugar para ninguém. Só ele que sabe tudo, só ela que dá. É ela que decide tudo. Nós não podemos ser dessa forma. Não podemos nos envolver com as coisas do mundo, mas também não podemos criticar, atirar pedra. Não, nós temos que aproximar as pessoas que estão vivendo dessa forma e mostrar dentro da Bíblia o que está errado, para que haja uma transformação de vida. E essa transformação só vai ser feita através do reflexo de Cristo que está em mim. É você que é o professor. Sou eu que sou a professora para essa pessoa. Eu vou ter que ensinar para ela como ficar de pé, como andar. Sou eu que vou ensinar para essa pessoa falar. Até que ela se torne um adulto, uma pessoa com maturidade cristã. Para levar tudo aquilo que foi passado para ela na minha vida, que eu aprendi dentro da palavra. Eu aprendi na palavra, a pessoa vai ser instruída, vai ser ensinada na palavra. E ela já vai se tornar um cristão maduro para instruir a outros, para levar o evangelho para outros. Olha a responsabilidade que nós temos. O nosso comportamento de líder é muito sério. Quem vai acreditar num líder que não vive aquilo que ele prega? Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Senão nós estamos só perdendo tempo. E o nosso alvo é o reino de Deus, o nosso alvo é a vida eterna. Tudo que nós fizermos aqui tem que ser um reflexo da vida de Cristo. Não podemos perder mais tempo. Nós somos a geração que estamos vivendo o princípio das dores. Está se cumprindo tudo o que Jesus disse que iria acontecer. Nós somos testemunha ocular do que ele disse, do que o nosso mestre nos orientou. Olha, anos e anos atrás, nem eu e nem você existíamos. E olha o privilégio de sermos testemunhas oculares daquilo que Jesus disse que iria acontecer. E ter essa convicção de que foi ele que falou. Porque muitas pessoas não têm essa convicção, elas estão vendo, elas sabem que está aqui, ó, mas elas ainda não são livres para entender que realmente está se cumprindo o que Deus falou. Nós somos privilegiados. Embora tudo que essa confusão que está acontecendo aí fora, as dificuldades que nós estamos passando, nós somos privilegiados de estar vendo que Jesus disse que ia acontecer e está acontecendo. E poder dizer, Jesus disse isso, evangelizar alguém dessa forma. Você está vendo o que está acontecendo? Princípios das dores. Jesus falou, ele não é mentiroso, está se cumprindo. Ser encorajado através da palavra e encorajar outros através da palavra. Até isso é o motivo de nós levarmos a salvação, de evangelizarmos as pessoas, porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Embora elas não queiram aceitar, mas elas estão vendo que é verdade. Está se cumprindo. Amém? Próximo sábado nós vamos voltar com a segunda parte. E a parte final, essa matéria vai ser dada em 2 aulas somente. E eu espero que Deus tenha nos abençoado edificando a nossa vida. Amém?